você que tem posto em prática tudo que Deus tem ensinado a você, vai ficar ainda mais claro quando você, de fato, de verdade, enxergar as evidências que Ele já é uma realidade em sua vida. Amém? Quem crê assim? Você precisa enxergar antes de qualquer outra pessoa dentro de você o Senhor Espírito Santo. Amém, igreja? É olhar para o espelho, é olhar para aquilo que você é, aquilo que você faz, como você está fazendo. Faz uma comparação com o que você é hoje, com aquilo que você vivia, praticando, fazendo no passado. E aí você vai chegar a essa conclusão que Ele já existe aí dentro de você. Amém? E aí você precisa, depois disso, ter um cuidado muito precioso para que ele nunca saia de dentro de vós. Amém? Entretanto, o diabo vai lutar de todas as formas para que você não enxergue a presença de Deus. Ele é um Deus invisível, contudo real. Amém? Ele é um Senhor espiritual. Você fisicamente não verá de uma forma como você enxerga o seu pai, sua mãe, seu irmão, o outro ser humano. Você apenas terá que crer na existência dele e o cuidado dele através de você. Fica muito mais claro que de fato Ele é uma realidade dentro de vós, tá certo? Eu gostaria que a igreja, na verdade, prestasse bastante atenção ao que será dito hoje, porque hoje, como falei e repito, iremos concluir essa segunda semana, e essa semana que a gente está concluindo é exatamente a semana que foi passada a você o esforço, o sacrifício, como você precisa se dedicar, se comprometer em buscar esse Deus de fato de verdade. Para as pessoas que se fizeram assim, cumprir a primeira semana, obedecendo, lançando fora o que não agradava a Deus. Então essa semana era a semana de você se esforçar na busca, em ouvir a palavra dele, em se envolver de uma forma geral dentro do culto que é proposto para toda a igreja. Mesmo ainda as pessoas não tendo esse encontro, é muito importante você estar fazendo desse jeito. Espero que você esteja assim desde o início dessa segunda semana, fazendo por onde, para ser cheio, ser completamente cheio do Senhor Espírito Santo. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus, tá certo? Essa outra semana que vai entrar, amanhã já iniciaremos falando disso, a respeito de como, o porquê e a importância desse Deus na nossa vida. Mas hoje vamos concluir de uma forma gloriosa, vamos aí aprender muita coisa boa, amém? Quem entendeu? Então, eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, amém? Você vai poder abrir a sua Bíblia aí junto comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, amém, igreja? Atos 2, você que tem a sua Bíblia, você pode abrir aí no capítulo 2 do livro de Atos. Nós iremos ler do verso 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Amém? Do que nós falamos ontem, que lembra? Quem lembra? Perseverança, ir para o quê? Senhor Espírito Santo na nossa vida. A gente sabe que Jesus passou 40 dias depois da ressurreição, se revelou a algumas pessoas, se manifestou a algumas pessoas. Após a ascensão de Jesus, os discípulos voltaram para o santo lugar, ficaram no lugar santo por 10 dias, buscando, se entregando, perseverando em oração, em jejum, dia após dia, até eles verem o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. A gente vai entrar nesse detalhe hoje, amém? Mas a gente aprendeu que para receber existe
tem que existir da nossa parte a perseverança e o sacrifício para receber do alto da cabeça a planta dos pés, em outras palavras, ser cheio do Espírito Santo. Amém? Lá em João capítulo 20, verso 22, nós vimos ontem que Jesus disse para os seus discípulos, após ele ressuscitar, depois de alguns dias, ele disse o quê? Recebei o Espírito Santo. E a gente aprendeu, faz questão de lembrar a igreja, porque a gente vai ver algo importante dentro de Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, a diferença de que daquilo que Jesus disse, recebei o Espírito, e em Atos que vai dizer a palavra, foram cheios do Espírito. Qual é a diferença, pastor? Eu vou dar um exemplo bem simples para você, porque às vezes as pessoas elas têm uma compreensão de que é a mesma coisa, não há diferença nenhuma de receber o Espírito e ser cheio do Espírito. A diferença de um para o outro é a questão de, o argumento, na maioria das vezes as pessoas têm esse, de quantidade, porque elas falam assim, elas expressam de uma forma, já vi até alguns exemplos que as pessoas fazem isso. Você que está com sede, você mataria sua sede com uma gota de água? Não. Você que está com frio, um pedaço de pano te cobriria? Então eles falam que a questão de diferença de receber e para ser cheio é questão de quantidade, mas levando em conta do que nós estamos falando, que é de Deus, é o Espírito Santo, o nosso Deus, o nosso Pai. Ele, quando Jesus disse, recebei o Espírito Santo, fica claro que é uma expressão muito forte, é um início para que eles pudessem ter a condição de chegar ao que a gente vai ler hoje, que é ou seja, o ser cheio do Espírito. Porque eu falo muito disso, que o Espírito Santo, quando ele é quando ele é profetizado, ministrado, quando você se envolve na busca, seja também a palavra de Deus, que é importante, ali começa o processo. Tanto é que Jesus disse que ele viria ao mundo e convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa é o pecado. Então ele já começa trabalhando em cima dessa base na vida das pessoas que almejam ser cheia do Espírito. Ele vai estar todo o tempo com aquela pessoa. Ele vai estar todo o tempo com aquela pessoa, pois Jesus disse que ele ficaria para sempre. Mas essa palavra de receber é algo externo, é algo que as pessoas recebem de Deus externo. É a mesma coisa de eu falar assim, recebe esse celular, você vai receber da minha mão. É apenas uma expressão que eu quero dar um exemplo para você. Você recebe esse valor, recebe esse presente, você recebe ele, mas ele vai ficar do lado. É algo apenas externo. Quando Jesus disse receber o Espírito, era uma expressão de que ele iria trabalhar começando do lado de fora, convencendo, libertando, fazendo com que as pessoas enxergassem que elas estariam no erro e que não agradaria a Deus. Esse é o início do trabalho do Senhor Espírito Santo. Por isso que a primeira semana a gente ensinou, a gente falou, e eu dou um exemplo como dei ontem para algumas pessoas dentro da igreja. Ninguém habita em uma casa que não esteja ali adequada para esse propósito. Digamos que essa casa tivesse faltando teto, você habitaria nesse ambiente? Não. Por quê? Porque certamente você iria se molhar, pegar muito sol, porque estaria ela de uma forma incompleta, ela não estaria essa construção completa para que você pudesse habitar. E assim é a nossa vida. O que você é para Deus? É templo de quem? Do Senhor Espírito Santo. Você foi feito, nós somos feitos para esse propósito. Templo, nós somos templo do Senhor Espírito Santo. Mas para esse Santo Espírito habitar, ele precisa começar essa construção externa.
para depois ele agir de uma forma interna que se concretiza aquilo que Jesus disse para o discípulo receber. Por isso que há uma diferença. E aí entra o argumento físico, é questão de quantidade. Porque quando você recebe o Espírito Santo, ele vai te ajudar, ele vai te acompanhar, ele vai estar sempre do teu lado. Eu recebo, então ele vai estar contigo. Por onde você for, ele vai. Agora, a diferença de ser cheio é ele coordenar, é ele direcionar, é ele ditar a nossa vida, pois agora ele vai habitar, não agir do nosso lado, não agir do lado de fora. Ele vai trabalhar, ele vai habitar nesse templo que sois vós, e do qual a Bíblia diz que você é sagrado. Então ele vai viver do lado de dentro, do qual quem é cheio não tem mais o que? Vontade, prazer também no que é errado. Ou seja, quem é cheio do Espírito, eu não quero fazer isso. Não tem isso. O Espírito Santo é quem manda, é ele que dá ordem, é ele que dita as regras, uma vez que nós somos cheios. Por isso que eles falam a questão, o argumento físico, né, questão de quantidade. A diferença de um para o outro é quantidade. Então, quando você é cheio do Espírito, significa dizer que você tem uma vida completa, cada vez mais pura, santa, como de fato o Senhor Jesus viveu neste mundo. Essa é a ideia, a imagem que Jesus quer para a sua igreja. Por isso que lá ele fala, recebei o Espírito. Mas aqui ele vai dizer o seguinte, vamos lá, versículo 1, vou ler novamente o verso 1 que nós lemos ontem. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E o verso 3 diz o quê? Distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Presta atenção, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Olha aqui, você percebe aí? Verso 4, e todos, sem exceção, foram cheios do Senhor Espírito Santo. Aqui se concretiza. Percebe-se que, voltando um pouco, como eu argumentei, quando Jesus disse recebei, Jesus soprou o Espírito. Mas ali, de uma forma extraordinária, você não vê nada. Naquele momento, você só vai ver o extraordinário aqui, quando eles são cheios do Espírito Santo. Agora eu quero que você leia o que está escrito na TV. 1, 2, 3. O batismo do Senhor Jesus e a manifestação do Senhor Espírito Santo. A intenção não. Quando lemos isso aqui, quando a gente olha para esse tema, qual é o batismo que te recorda? Às vezes a gente vai olhar lá para João Batista, né? Quando Jesus foi batizado por ele nas águas. Mas aquele não é o batismo de Jesus. Jesus, ele diz, em algumas vezes, está escrito no Evangelho, dizendo, batismo de João. Quando os fariseus perguntam, com que autoridade tu faz essas coisas? E ele diz assim, eu também farei uma pergunta também. O batismo de João era do homem ou era do reino dos céus? Era dos céus. E eles não responderam. Jesus também disse, também não vou responder. Se aqui vocês não me responderam, também não vou falar com que autoridade eu faço essas coisas. O próprio João Batista, a gente viu esses dias aí que
ele falou o que, João Batista? Lá no livro de Mateus, capítulo 3, eu vou só pegar o versículo para você. Mateus, ele deixou claro, falando disso, Mateus 3, verso 11, ele deixou claro dizendo, olha, João Batista disse, eu vos batizo na água para o arrependimento. Esse é o batismo, esse batismo que Jesus foi batizado por ele, não é batismo de Jesus. Nós estamos trazendo para vocês a ideia do batismo de Jesus. E o batismo de Jesus não foi quando ele se batizou por João Batista, pois aquele batismo era de João, que era feito apenas na água. Amém, igreja? Mas na mesma passagem de Mateus 3, verso 11, a Bíblia vai dizer que João Batista disse assim, mas vai vir que é mais forte, mais poderoso, mais santo. Ele argumenta a respeito do Senhor Jesus, dizendo, do qual não sou digno nem de levar sandália. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele fala do batismo que Jesus faria. Qual é o batismo de Jesus? Com o Espírito Santo. O batismo de Jesus é o batismo que ele fez. Pai, através do Filho, derramou o Espírito sobre quantas pessoas? 120 pessoas. Esse batismo de Jesus, essas pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar, no mesmo ambiente, buscaram a Ele, se esforçaram, se sacrificaram, perseveraram para que eles pudessem receber o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus é o batismo com o Senhor Espírito Santo. Ao ponto que esse batismo foi tão glorioso, igreja, que todos eles ficaram cheios de Deus, cheios da presença do Senhor. O que isso significa, pastor? Tudo. O que isso importa? Importa muita coisa, porque muda o cenário da igreja. Percebe-se que Jesus, que tinha esse batismo, que era um ser espiritual, ele veio, pregou, evangelizou, curou, libertou, nunca se perdeu. O evangelho que ele anunciou, ele sobe aos céus, e aqui a raiz cresce, porque até então, mesmo ele tendo pregado, falado do reino do Pai, ensinado a multidões, curado multidões, se aqui não acontece a promessa do Pai, deles permanecerem na cidade, até que do alto eles fossem revestidos de poder, nada passaria, porque ia ficar ali apenas. E isso significa tudo, por quê? Porque o mesmo Senhor que estava em Jesus, que é o Espírito Santo, o mesmo que gerou Jesus no ventre de Maria, se ele não desse sobre essas pessoas, eles não teriam condições de fazer o que eles fizeram. E aí a gente vai olhar para as mesmas pessoas e ver dois cenários na vida dessas pessoas. Antes, sem o Espírito de Deus, e agora revestidas do Espírito de Deus. Pessoas, como a Bíblia descreve, lá no livro de Atos, capítulo 2, lá no versículo 30, do 34 ao 35, a Bíblia vai, perdão, não é no 2, é no 4, no capítulo 4, o 2 nós vamos ler já, mas no capítulo 4, especialmente no versículo 13, a Bíblia vai dizer que Pedro ele começa a trazer um discurso. Eles curaram um coxo, e depois que eles fizeram isso, eles foram perseguidos, foram presos, depois foram soltos e perguntaram: com que autoridade vocês fazem isso? E Pedro, que era um homem iletrado, inculto, falava já com intrepidez, ousadia e autoridade, pois já não eram mais as mesmas pessoas que antes.
Você percebe a diferença? E no 13 ele vai dizer isso: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Lá no verso 13 fala a respeito disso. Você percebe? Aqui é a conclusão. Mas o glorioso, igreja, é o discurso desse homem antes disso. A autoridade e a ousadia. Um homem que não posso expressar, que talvez não sabia nem ler, escrever. Por isso que a Bíblia descreve, e eles reconheceram isso: homens incultos e iletrados. Não tinham conhecimentos físicos como eles tinham. Mas aqui mudou a igreja. Aqui inicia a igreja do Senhor Jesus. Quando desce, quem? Quem, igreja? E eles são completamente cheios do Santo Espírito de Deus. Isso aqui muda o cenário de todo o Evangelho, porque foi aqui que iniciou a igreja. O início de uma vida cristã, presta atenção, de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro servo, é quando ele recebe o Espírito Santo, igreja. Não é quando ele vem à igreja. Não é quando apenas dizem amém, aleluia. Qualquer um pode fazer isso. Você sabia? Até um incrédulo pode fazer, pode falar, pode se expressar. Mas o verdadeiro filho é filho quando de fato o Espírito desce sobre a vida dessa pessoa. Amém, igreja? E aí você percebe-se que essa igreja muda. A igreja que se inicia, ela muda todo o cenário. O mundo que vivia de uma forma, é como se tivesse aquele cenário, depois que eles receberam o Senhor Espírito Santo, tivesse feito ou dado uma reviravolta extraordinária. E aí você vai perceber comigo aqui onde falei no livro de Atos dos Apóstolos, lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 40. Vá abrir comigo, por favor. No capítulo mesmo 2, só que você vai abrir, você vai ler comigo aqui a partir do verso 42, tá? Amém? Capítulo 2, verso 42. Posso? Olha só que coisa maravilhosa. Presta atenção. E perseveravam. Isso aqui, olha aqui para mim. Isso aqui já é uma igreja cheia do Espírito, tá? Não é mais aquela pessoa que iniciou como você iniciou no jejum de Daniel. E aí você vai se identificar. Você que tem o Espírito Santo, você vai se identificar com a verdadeira igreja. Essa é a igreja de Cristo, igreja. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Isso é o que acontece quem recebe o batismo do Senhor. Não, do Senhor Jesus. O Espírito Santo é o batismo dele. Amém? É o Santo Espírito que ele prometeu que enviaria, que o Pai enviaria em seu nome. Então o batismo do Senhor Jesus é o Senhor Espírito Santo. Aí a igreja que tem o encontro com esse Deus, não apenas que ele age do lado de fora, como trazendo livramentos, protegendo, porque ele é misericordioso, mas uma pessoa que é completamente cheia. Existe uma diferença enorme com relação a isso, mas é isso que acontece. É essa a igreja que quando tem o Senhor Espírito Santo. E perseveravam aonde? Presta atenção, olha aqui. Eu vou ler algumas coisas especificamente, deixa eu ver, no mínimo umas 5 coisas importantes. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela faz o quê? Ela persevera. Olha aqui para mim, por favor. A doutrina era dos apóstolos? A Bíblia diz que era dos apóstolos. Falamos de doutrina, não estamos falando de lei, da palavra em si. Existe a doutrina que é criada. Era dos apóstolos, contudo dada por quem?
pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Espírito Santo que já estava dentro deles. Amém? A igreja ou seja, o próprio Espírito Santo que o próprio Senhor Jesus gerou dentro deles, que trouxe todos esses ensinamentos de ser doutrina. O que é doutrina? Aquilo que vem, que o homem coloca, que dá a direção, mas é dada pelo Espírito. Fora disso, igreja, apenas, como a Bíblia descreve lá no livro de Mateus, mandamentos do homem, preceitos do homem. Se não tiver o Espírito, é apenas assim que a Bíblia direciona. O coração está longe de Deus, contudo as pessoas seguem mais as coisas do homem. E aqui a gente uma coisa precisa entender: as doutrinas, eles estavam perseverando, todos que estavam cheios perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que mais? E na comunhão, no partir do pão. E o que mais? Só que já tem 3 coisas: perseverança, por viver a doutrina, que é lançada, que é direcionada. A segunda, ter comunhão no partir do pão, ter a comunhão no momento que é da alimentação. É isso que ele está dizendo, com relação, seja ela física ou espiritual, principalmente espiritual. E ele disse o que mais? Nas orações. Você percebe que uma igreja aqui ora. E em cada alma havia o que, igreja? Olha aqui. Isso é o que falta muito na vida daqueles que têm o Espírito de Deus. Isso falta muito nas pessoas que estão dentro da igreja que não têm o Espírito de Deus. E uma das marcas, igreja, presta atenção, isso vai concluir dentro de você essa certeza de você ter o Espírito de Deus. É o temor. O temor. Você não trata pastor, você não trata obreiro, você não trata o seu dízimo, o envelope que você pega para pôr seu dízimo, você não trata isso com desordem. Você não faz isso algo do acaso. É uma obra que Deus confia a você e você tem muito temor, responsabilidade. Esses dias eu estava falando, eu não sirvo para ser atendente. Se eu fosse trabalhar, eu não queria uma profissão, era ser atendente. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas que procuram ajuda, elas não têm um pingo de temor. Na hora que ela manda uma mensagem, na hora que ela liga, eu digo, imagine para os atendentes. E porque é povo que se dizem ser de Deus. Fala com o pastor, fala com o obreiro, que estivesse falando com o empregado ou com uma pessoa qualquer. E uma pessoa cheia do Espírito, essa igreja, o que a Bíblia disse que ela tem? Temor. Com o que, igreja? E havia, ou seja, em cada alma havia temor. O que é temor, igreja? Respeito. Significando dizer que tudo que Deus falar, eu vou ter reverência com aquilo que Ele fala. Deus falou, não faz, eu não vou brincar com isso. Isso é temor. Eu não vou pegar a palavra do meu Deus e fazer como um incrédulo. Isso é falta dele. E cada alma que tem o Espírito de Deus tem temor, igreja. Tem temor. Mas fizeram, foi muito errado. E Davi, lembra de Davi com Saul? Por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele disse que filho faria mal ao seu pai? O Senhor está me perseguindo, meu rei, mas eu tive oportunidade, de lhe matar, mas eu não tive coragem. Porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Temor, igreja. Temor. E às vezes, como falando do atendente, imagine atender um incrédulo. Meu Deus, eu não queria essa profissão. Porque se você, que às vezes eu ligo, mando mensagens, você pode ver como é o tratamento, que há temor na alma de quem tem o Espírito de Deus. Não se fala de qualquer jeito, igreja. Não se fala de qualquer forma. Nós estamos falando de algo que foi preenchido do alto da cabeça à planta dos pés pelo próprio Espírito de
de Deus. É Deus dentro daquela pessoa e eu não ter esse olhar. Ah, pastor, mas tem gente que merece. Não, não aceito não. Gente, o erro dele não pode ser o seu. Se as pessoas agem assim, meu amigo, tu tem uma vida. Tu tem um Senhor que está aí, que precisa ser cuidado para você nunca perder, você nunca expulsar Ele de dentro de você pela rebeldia, desobediência. Porque quando falta o temor, Ele se afasta. Porque quem é dele tem a alma que tem o Espírito de Deus, a temor. Temor. Não importa de qual lugar, quem seja, pastor de A igreja A ou B, não importa, tenha temor. Se ele errou, é ele com Deus, não é você que vai julgar ele, não é você que vai perdoar ele, não é você que vai fazer, a não ser se ele cometeu algo com você e que ele precisa pedir perdão a você, você tem que liberar perdão. Mas o erro dele que não diz respeito a você é dele com Deus, não é com você não. Tem que ter temor, igreja, em nome de Jesus. Não saia cometendo isso, porque isso é mais do que claro a imagem de que você não tem o Espírito Santo. Percebe essa igreja? Agora vai ver antes sem o Espírito Santo. Jesus do lado deles. Quando Jesus se ausentava, eles viviam brigando. Os discípulos viviam brigando. E agora como é que eles estão? Perseverando na doutrina que eles colocaram dentro da igreja. No partir do pão, todo mundo estava ali unidos, se alimentando, juntos. E mais do que isso, orando. Em cada pessoa havia temor. Imagine aquela igreja dizia assim: sim senhor, sim senhora, tudo bem meu irmão, oh meu querido, tudo bem oh meu filho, que maravilha, olha como eu me alegro de estar aqui junto contigo. O sorriso, a alegria, a gente vai ver isso aí, não apenas o sorriso, mas a simpatia que envolve tudo isso, igreja. É notório quando se tem o Espírito de Deus, meu filho, minha filha, é notório, não tem como. É algo que é espontâneo. Ainda que lhe faça o mal 100 vezes, você não age como outrem. Você não paga o mal com o mal. Se ama. Se cuida. É lógico que quando a pessoa age assim, quem está perdendo é ela. E de vez em quando o Espírito Santo pode estar aí, ele vai dar-lhe um aperto na pessoa que às vezes ela está brincando com Deus. Mas é isso aí, não é contigo, é com Deus. Tá certo? Havia temor. E muitos, por haver eles vivendo desse jeito, olha o que a Bíblia vai dizer: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Estavam como? E tinham tudo. Não, eles viviam de cada um que se virava. Eles tinham tudo em comum. Você sabe o que significa isso? É como se fosse eu fazendo 1, 2, 3, 4, 5, se tiver 20 vezes, como se eu estivesse agindo por você e você por mim. Era algo muito parecido, porque parecia um com o outro. O amor de um não podia dizer assim: eu não gosto muito daquele irmão ali não, eu gosto mais daquele ali. Não, eu não gosto muito daquela irmã que aquela irmã. Eu não gosto muito daquele pastor, eu gosto mais da pastora. Eu gosto mais da pastora do que do pastor. Tudo em comum, igreja. Você é uma igreja cheia do Espírito. Ainda que fosse uma obreira, você teria que tratar com temor. Com temor. Não importa quem esteja no altar, você está aí, quando eu não estou pregando, aí onde você está. Temor, porque eu sei que é uma pessoa simples, física, mas eu sei que por dentro dela tem quem? O Senhor Espírito Santo. E se eu não demonstrar isso, é porque não há esse Senhor dentro de mim, porque tudo, quando tem o Espírito Santo, é em comum acordo, em concordância, vivem seguindo o mesmo Espírito, tem o mesmo entendimento, não entra fofoca, fuxico, descaso, é o Espírito de Deus que está ali. Amém? Continuando. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, presta atenção, diariamente perseveravam unânimes. Aonde? Olha aqui, aonde que eles perseveravam? Na igreja, no santo lugar. Amém, igreja? E o que mais? De casa em casa,
tomavam as suas refeições com muita tristeza, porque eu não quero comer hoje ovo, eu queria comer, eu não gosto desse almoço, eu queria comer outra coisa. Não, com alegria. Obrigado, Senhor. Amém, igreja? Deus, eu sei que isso não é o melhor que o Senhor tem, porque o Senhor prometeu comer do melhor desta terra. Contudo, jamais deixarei de dar graça ao Senhor pelo café, pelo almoço e pelo jantar, ainda que não esteja comendo o que eu queria comer, mas eu dou graça com alegria. Era assim que eles viviam. E singeleza de quê? De coração, louvando a Deus. E o que mais? Com a simpatia de quem? De todo mundo, contando com a alegria, com a simpatia, com a singeleza, com a gratidão. Todo mundo. É isso que é a igreja. Agora você entende que aquele exemplo que eu dei, como se naquela época, naqueles dias, tivesse um mundo virado. Mesmo que foi perseguição, injustiça, calúnia, morreram, mas foi virado. Aquele lugar mudou e chegou até nós, para a graça de Deus. Amém? Vamos lá de novo. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que acontecia? Dia a dia. Tá vendo? Por que acrescentava o Senhor? Por que ele fazia questão de acrescentar? Porque essa igreja entendeu. Quando Jesus disse: recebei, não saiam da cidade até que vocês sejam revestidos do Senhor Espírito Santo, de poder. Ficai, permanecei. E a Bíblia vai dizer que eles perseveravam em oração e jejum. E quando nasce o Senhor Espírito Santo dentro deles, o Senhor que agora vai conduzir a vida deles por onde quer que Ele mesmo quisesse essa pessoa. Por isso que Ele diz: muitos serão mortos, presos, maltratados por meu nome, porque por Ele estar dentro dessa pessoa. Quem é que quer ser maltratado aqui? Ninguém. Mas o nosso Deus fez com que essas pessoas, e até hoje isso acontece, quando a pessoa é cheia do Espírito, ela não tem vontade. Eu não quero falar. Não, ela vai falar, porque é a vontade dele. E por ela falar, ela vai ser desprezada, maltratada, perseguida, como foi lá no passado. As pessoas não gostavam, então elas foram decapitadas, outros foram cerrados ao meio, mortos. Porque Jesus falou isso, e a vontade do Espírito, por estar dentro deles, era fazer exatamente o que eles fizeram. Mas se fosse pensar direitinho, sem o Espírito Santo, você lembra que Pedro, ele negou? E agora ele nega Cristo. Ele dizia assim: é uma honra sofrer pelo teu nome. Quando novamente eles, voltando àquele episódio aqui mesmo no capítulo 2, ele vai dizer, no 4, ele vai dizer: quanto a vocês quiserem jogar, fique à vontade, a critério de vocês. Mas com relação a parar de falar do nome do Senhor Jesus, parar de pregar o evangelho, isso jamais vai acontecer, porque não tem como ficar calado diante de tudo que eu vi e ouvi. Vocês querem fazer, julgo da melhor forma possível que vocês acharem aí, mas nós não podemos nos calar. Pronto, sofreu, apanhou e morreu, mas não negou mais. Por quê? Porque aquele que antes estava do lado de fora, agora está dentro deles. E a igreja é essa que muda. Uma igreja que Jesus fez questão de acrescentar o número daqueles que criam, que estavam juntos. Sabe por quê? Porque essa igreja fazia por onde? Quando uma igreja entender que quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho temor, eu tenho amor, eu persevero a obedecer a palavra. Eu não gosto muito da doutrina daquela igreja, então saia. Que é melhor do que você viver num ambiente que você não concorda. Você percebe que eles perseveravam, significando dizer que não era fácil seguir a doutrina que eles tinham lançado, mas eles perseveravam para fazer cumprir,
para obedecer. Amém, igreja? Agora eu te pergunto para finalizar. Já vou finalizar. Por que Jesus, o Senhor Jesus, percebe-se que esse tema aí é o batismo do Senhor Jesus e a manifestação do Espírito Santo. A manifestação é essa que nós acabamos de ler, de ver. Quando Jesus batiza, a manifestação do Senhor Espírito Santo é tão grande que eles foram completamente cheios, falaram em novas línguas. E dali para frente, eles começaram a viver dessa forma, amando o seu próximo, cuidando do seu próximo. Eles não deram mais valor para as propriedades que eles tinham. Eles vendiam, eles repartiam e ajudavam o seu próximo. Eles estendiam a mão para a obra de Deus, para o trabalho da obra de Deus. Amém, igreja? E isso é a manifestação do Espírito. Uma igreja que antes era desunida, agora está unida, cheia de amor, de perseverança, cheia de temor, com o trabalho, com as coisas de Deus. E eu te pergunto, por que o Senhor Jesus, Ele batizou essas 120 pessoas com o Senhor Espírito Santo? Por que, igreja? Eu vou falar de um por um, como diz o meu pai, por um. Eu vou falar do primeiro dia que você veio no jejum de Daniel. Quem lembra? Eu vou fazer a pergunta e você pode me responder. Porque o Senhor Jesus batizou essas 120 pessoas com o Senhor Espírito Santo? Porque, assim como Daniel resolveu em não se contaminar com as finas iguarias desse reino, eles também se separaram das coisas deste mundo. Eles estavam todos no mesmo lugar, orando e jejuando. Por quê? Segundo dia, quem lembra? Porque eles sepultaram o velho homem. Jogaram fora o que não agradava a Deus. Pedro negou, ele teve que jogar fora isso. Ele teve que abandonar isso. Ele teve que deixar para trás. E não eram só os 12 apóstolos. Eram 120 pessoas. Não eram só aqueles que Jesus escolheu, aqueles que ouviram, que creram na palavra dele. Por que o Senhor Jesus batizou essas pessoas, 120 pessoas com o Senhor Espírito Santo? Terceiro, porque eles lançaram fora a capa. Porque eles confessaram os seus pecados. Porque eles arrependeram-se. Houve arrependimento dentro deles. Porque eles venceram a vontade da carne. Porque eles foram batizados nas águas. Processo de limpeza. Porque a morte se dá quando eu sepulto através do batismo. Amém? Porque eles trouxeram a imagem de Deus. Porque eles viram a melhor forma de edificar a sua vida, que era em Jesus. O único alicerce, fundamento que devia ser edificado em sua vida, Jesus. E é por isso que eles perseveraram. Mas, porque eles tornaram-se pessoas espirituais, aqueles 120 que estavam lá. Porque eles tornaram-se pessoas verdadeiras. Por que Jesus batizou esses 120 pessoas com o Santo Espírito? Porque eles sabiam, presta atenção, porque que é adorando o Senhor Jesus, Espírito e em verdade, que ele enxerga a condição para ser batizado com o Santo Espírito dele. Amém? Porque eles sabiam que é Jesus que batiza. O batismo do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, só vem quando você
se põe dessa forma, em espírito e em verdade, de todo o coração se entrega ao Senhor Jesus. Porque, finalizando, porque eles perseveraram, sacrificaram em jejum, em oração. Por isso é que Jesus batizou essas 120 pessoas com o seu Santo Espírito. Percebe que nada ficou fora? Tudo uma coisa seguida da outra. Parece algo até assim, como é que se diz? Programado. Mas não, igreja. É Ele. Ele é perfeito. Eu fico sorrindo só de ver essa perfeição de Deus. Que a nossa mente é limitada. Eu te garanto que sozinho eu não faria isso. Percebe que Ele criou tudo isso para chegar hoje e dizer: eu só batizei porque eu vi tudo isso nessas pessoas. Eles entenderam, obedeceram, foram até o final, não deixaram com que as coisas fugissem do controle. Eles entenderam, fizeram tudo o que era para ser feito e perseveraram, se sacrificaram, orando, jejuando. E é por isso que você vê aí essas pessoas, como a Bíblia disse, cheias do Senhor Espírito Santo. Amém? Como eu falei, biblicamente eu encerro com essa direção, mas talvez o Espírito já está aí. Você tem essa certeza? Quem tem essa certeza? Então dê a Ele uma linda salva de palmas.